Olá pessoal, bem-vindos ao Madeira que Gira. Hoje nós vamos falar sobre como fazer a manutenção de um objeto com acabamento encerado e os cuidados que a gente deve ter com ele. Então, fiquem comigo até o fim, para vocês terem todas as informações para manter os seus objetos sempre bonitos. Aqui na oficina, a grande maioria dos objetos que eu produzo tem acabamento encerado. Sejam os passarinhos, os gatinhos, tigelas, potes, basicamente, acabamento encerado. Se você tem um objeto que foi produzido por mim, você certamente já viu esse folhetinho, que tem, inclusive, algumas orientações sobre como cuidar do seu objeto. E o cuidado é muito simples, porque o acabamento encerado, além dele ser fácil de aplicar, ele é muito fácil de manter. É um acabamento que protege bem a madeira, é agradável ao toque e também é bem fácil de reavivar quando ele perde um pouquinho o brilho. Geralmente o acabamento encerado é aplicado em objetos decorativos ou até mesmo utilitários, mas que não vão ter assim um manuseio muito grande. E a limpeza é bem simples. Basta tirar o pó com um pano macio e seco. Se o objeto tem um manuseio mais frequente e ele perde um pouco do seu brilho, você pode reavivar esse brilho com uma aplicação de cera. Você pega um paninho com um pouquinho de cera, aplica bem de leve no seu objeto e então faz o polimento com um pano macio e seco. Dependendo até do objeto, você pode usar uma escova para levantar o brilho. É o mesmo processo de engraxar um sapato. Mas olha lá, hein? Nada de aplicar a graxa de sapato no seu objeto. Use sempre cera incolor. Pode ser cera de abelha, cera de carnaúba, cera de piso em pasta ou até mesmo cera líquida. Eu prefiro a cera em pasta. Pode ser a cera de abelha ou a cera de piso. Tanto faz. Ambas têm um acabamento muito bom. A cera de carnaúba tem uma pequena tendência a amarelar com o tempo. E a cera líquida, para mim, fica um toque um pouquinho artificial, um pouquinho plástico demais. Mas todas elas, no final das contas, funcionam muito bem. Eu já mostrei para vocês como eu faço esse acabamento encerado em outros vídeos aqui no canal. Então eu só vou lembrar que, apesar do nome ser acabamento encerado, a cera é a última etapa de um processo que vem desde o corte da madeira. E aí tem lixamento, polimento, selagem, novo polimento, e só então é que entra a aplicação da cera. E é importante falar isso para ressaltar que, mesmo com todas essas etapas e os produtos aplicados, o acabamento encerado não é impermeável. Nem a seladora, que é aplicada antes, nem a cera tem a função ou a capacidade de proteger a madeira de líquidos. Então, para cuidar do seu objeto, não deixe ele molhar. A água vai manchar a cera e vai ser, no final, absorvida pela madeira. E isso pode facilitar o aparecimento de manchas e fungos. E dependendo da quantidade de água e do tipo de objeto, pode inclusive causar deformações na peça. Então, se o seu objeto for molhado, seque imediatamente. Deixe respirar um pouco para que a umidade possa de novo sair do objeto e então aplique um pouco de cera novamente. E aí, faça o polimento. Se o seu objeto encerado não levou um banho, ele provavelmente vai ficar bem depois disso. Outra coisa importante a dizer é que objetos encerados também não são resistentes ao fogo. Se você usar uma tigela ou um pote como cinzeiro, a madeira vai queimar. Essas queimaduras ou manchas de fogo, elas são permanentes. E para a gente conseguir recuperar o acabamento nessa situação, a gente precisa lixar a peça. Esse lixamento pode ser feito só ali naquela área onde a madeira foi afetada. Mas se a marca for muito profunda, a gente não vai conseguir tirar. Então, nada de fogo perto do seu objeto.
a gente também tem que prestar atenção aonde a gente coloca o objeto. Porque a madeira é um material que absorve e perde umidade e calor muito facilmente. Então, não é recomendável deixar o seu objeto exposto ao sol ou ao ar-condicionado muito frequentemente. A mudança frequente ou brusca de temperatura pode fazer inclusive com que o seu objeto deforme ou até rache. Além disso, a exposição ao sol ou ambientes muito refrigerados pode fazer com que a madeira fique muito seca e áspera. E o sol, ainda por cima, vai queimar a madeira, deixando ela mais escura. Se for um objeto colorido, por exemplo, pode inclusive desbotar a cor do objeto. Então, nada de deixar os seus objetos na janela ou debaixo de um ar-condicionado. Se você precisar recuperar o acabamento das peças nessas situações, você pode experimentar aplicar uma camada um pouquinho mais generosa de cera, por exemplo. A madeira vai absorver aquela cera e vai voltar a ter um aspecto um pouco mais natural, menos ressecado naquela superfície. Se você usa pequenas tigelas e potes, como porta-chaves, porta-moedas ou trecos, lembre-se que objetos de metal podem arranhar a superfície. E aí você vai ter algumas marcas na madeira. E mesmo que a gente espere que esse tipo de objeto sofra algum dano ao longo do tempo e do uso, a gente pode cuidar deles, fazendo essa revisão de acabamento mais frequentemente do que o que a gente faria com outros objetos que não vão ser tão manuseados. E como eu disse antes, sempre use um pano macio ou uma escova de cerdas macias. Pode ser uma escova larga de pintura, pode ser uma escova de sapato, pode também ser um pincel de barba. O importante é que tenha as cerdas bem macias. E já que nós estamos falando de contato com objetos de metal ou objetos de outros materiais mais duros, lembrem-se que se vocês deixarem um objeto de madeira cair, ele provavelmente vai ganhar uma marca. E isso se ele não quebrar. Então, nada de deixar o seu objeto ficar batendo por aí. Outro cuidado que nós temos que ter com os nossos objetos é com relação a infestações de brocas, cupins ou outros insetos que podem atacar a madeira. E eu digo isso porque, diferente de outros objetos que a gente pode encontrar na nossa casa, feitos de madeira, como portas, peças de piso, vigas de telhado, o objeto de produção artesanal, que é o nosso caso aqui, eles não recebem nenhum tipo de tratamento contra insetos. E o motivo é simples. O tratamento contra insetos envolve venenos e produtos químicos que são altamente tóxicos e não devem nem chegar perto de um objeto que vai ter contato com as pessoas. Nem comigo, que produzo o objeto, e nem com vocês, que vão manusear esse objeto em casa. Se o objeto de vocês começar a apresentar marcas e furinhos que ele não tinha antes, se começar a aparecer um pozinho do lado dele, pode ser que ele esteja sob ataque de uma broca ou cupim. Nesse caso, você pode espetar uma agulha dessas de costura pelo buraquinho lá dentro da peça para ver se consegue matar ou retirar o inseto lá de dentro. E aí depois é só fechar o buraco que ficou com um pouquinho de cera. O ideal, obviamente, é não deixar o seu objeto ou a sua casa, serem atacados por esses insetos. Por último, se você for guardar o seu objeto por um período maior de tempo, lembre-se de guardá-lo em um local seco e arejado. O objetivo é evitar o acúmulo de umidade no objeto, porque ela vai fazer com que apareçam manchas, que apareça fungo, pode dar bicho, e aí o dano ao objeto vai ser bastante extenso. Eu sei que mesmo com todos esses cuidados, pode acontecer algo com o objeto, porque afinal de contas, madeira é um material natural, é degradável e interage com o ambiente que está em volta. Mas se a gente cuidar deles direitinho, esses objetos vão ficar com a gente por muito e muito tempo.
Então é isso. Agora você já sabe como cuidar e manter de objetos com acabamento encerado. Como sempre, quaisquer comentários e perguntas que vocês tenham é só escrever aqui embaixo. Não deixem de se inscrever no canal e não se esqueçam de acionar as notificações para que vocês não percam quando os novos conteúdos forem postados. A gente se vê no próximo vídeo. Bons giros para todos!